Aí se der, você fala aqui perto, professor, que é melhor. O som fica melhor. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Marcelo e o Douglas e o Leonardo me convidaram para conversar com vocês sobre ventilação mecânica dos pacientes com insuficiência cardíaca. Só que eu tomei a liberdade, desculpa, de mudar um pouco a ideia. E, assim, a ideia é não falar sobre insuficiência cardíaca como um todo. Tá? Vamos falar do extremo que é o choque cardiogênico. Quer dizer, hoje, a gente não vai conversar sobre ventilação não invasiva. Isso fica para edema agudo de pulmão para outro momento. E para ventilação mecânica nos dentes com hipertensão pulmonar. Isso aqui é outro capítulo também, tá bom? Bom, esses são os tópicos que eu queria discutir aqui com vocês. Olha, gente, o que realmente importa para a gente está aqui, mas é bem pouco. Então, eu vou focar em algumas outras coisas. A gente não vai ser perda de tempo, mas vamos conversar um pouco mais aqui para cima, tá bom? Então, a ideia é falar sobre a definição das etiologias, um pouco dos fenótipos de choque cardiogênico, interação coração-pulmões, que eu acho que a gente tem pouca literatura sobre clínica, a fisiologia acaba tomando um pouco mais de importância. Tá? Botei. Caramba. Desculpa, deixa eu falar um negócio. Bom, depois a gente conversar um pouquinho sobre o racional, um pouco das evidências e concluir em cima disso. Tá? Só para te definir o que é choque cardiogênico, isso aqui é uma revisão sobre diagnóstico e definição. Só queria que vocês dessem uma olhada, que aqui são as principais casuísticas que a gente tem na literatura. Isso aqui é o choque, por exemplo, da professora Judith Hoffman. Então, ó, vejam que boa parte deles fala de pressão, com números diferentes de pressão. Alguns falam de índice cardíaco, alguns falam de lactato, outros falam de clínica de baixo débito, tá aqui, ó, sinais de baixa perfusão, tá bom? Mas, mais de uma definição. Essa aqui é uma parte da primeira parte da tabela, segunda parte da tabela, terceira parte da tabela, quarta parte da tabela, quinta parte da tabela. São 32 variações sobre o mesmo tema de diagnóstico e definição de choque cardiogênico. Ou seja, a gente não tem uma definição fixa em todo lugar que for procurar igual. Tá? Na média, o que a gente vai ter é isso aqui. Primeiro, uma causa que leva à disfunção cardíaca, seja sistólica ou diastólica, para causar o choque. 2, a gente tem que estar hipotenso. Eu pus 90 aqui, mas mais uma vez tem autor que considera 80. Tá? Laboratório que mostre para a gente disfunções orgânicas, seja manifestação como ira, hiperlactatemia, acidose, tá? E na clínica, em geral, tem que ter sinal de má perfusão. Frialdade, oligúria, pulso fino e alterações do estado mental, tá bom? Então isso aqui é um jeito de definir, acho que juntando tudo que a gente tem até agora. Tá? Bom, quando a gente fala de choque cardiogênico, qual é a primeira doença que vem na cabeça de vocês? Infarto agudo do miocárdio, perfeito. Isso aqui são centros secundários franceses, só para a gente ter uma ideia. São 152 pacientes. Vejam que 48% deles vieram de choque, assim, tiveram diagnóstico de choque cardiogênico, só que vindo de uma ICC. Quando a gente estava tinha ICC, descompensou o último choque. Tá bom? Doença coronariana aguda entra nesses 35% aqui. Dessa moçada que tinha doença crônica, vocês vão ver que a maior parte deles eram cardiopatias isquêmicas. Tá bom? Mas sem um evento agudo diagnosticado. Pode até ter tido, mas não foi diagnosticado. Tá bom? Então, isso é uma realidade que quando a gente vai ver, a gente vê muito sobre choque, sobre infarto, mas não é a principal causa. Tá? Nos centros de referência, aumenta um pouco a incidência de infarto agudo. Em geral, os doentes que têm o diagnóstico de infarto no pré-hospitalar são levados para os centros de referência. Tá bom? Bom, olha, a gente fala de fenótipo de choque é uma coisa meio maluca, porque a gente tem vários jeitos de estratificar os fenótipos. Mas só para ter uma ideia, o choque cardiogênico. Hoje, a gente
já tem já uma literatura extensa, um conhecimento relativamente amplo, pequeno, mas amplo, perto de tudo que a gente conhece de choque, digo, que assim, choque cardiogênico é uma doença inflamatória. Se comporta, depois de algum tempo, assim como o choque séptico, os doentes que sobreviveram à fase aguda. Então, o doente que chega a se comportar com vasoparesia é o doente triado pela vida, sobreviveu à fase aguda. Tá bom? Bom, então, ó, esse daqui é um editorial da professora Judith Hoffmann, que é a primeira autora do estudo choque. Então, não lembra quem foi o estudo choque? 302 pacientes randomizados para pós-infarto agudo do miocárdio com choque serem revascularizados ou não. Vou lembrar que assim, todo mundo, a gente leva na cabeça da gente que tem que revascularizar o doente com choque cardiogênico pós-infarto, tem que revascularizar. O estudo choque é neutro, não foi positivo. Viu? Com a curva bem aberta, positivou em 6 meses, 1 ano e 11 anos depois. É por isso que a gente faz. Mas não para imediato, tá bom? Desses pacientes, algumas coisas chamaram a atenção. Dá uma olhada aqui, ó. A fração de gestão dos pacientes nem era tão reduzida. 30% para choque cardiogênico. Lembrar que fração de gestão não é marcador de grandes gravidades no doente que está do transplante, por exemplo. Mas, enfim, 30% não é um valor tão reduzido. A maior parte dos doentes estavam usando vasopressor, mas mesmo assim tinha uma resistência vascular sistêmica normal ou baixa, calculada pelo São Gans. No estudo choque, era obrigatório passar o São Gans nos pacientes. Tá bom? 5% dos doentes têm uma evidência clínica de CIS. Quer dizer, 2 dos 4 critérios de CIS. De evidência clínica, não evidência laboratorial. Isso aqui é um dado que a gente esquece, mas é extremamente importante. Pós-infarto agudo do miocárdio, os doentes que chocam. Nessa época, a mortalidade rodava na casa dos 65%. Os que sobrevivem, 1 ano depois, têm classe 1. Coisa interessante também. Né? Bom, tudo bem. A proposta da professora Judith Hoffmann, ela mostrou todo um processo inflamatório que ocorre em paralelo. Essa aqui é a espiral clássica do professor Brown, essa aqui é a derivação dela. Quer dizer, quando a gente está falando de fenótipos, aquele doente que sobrevive à fase aguda, em geral, ele se comporta de uma maneira inflamatória. Tá? Tem febre, leucocitose, e frequentemente a gente chama isso de infecção. Tá? Bom, para entrar no estudo choque, os pacientes tinham sanguância, tinham que ter clínica de hipoperfusão, tinham que dar estágio hipotenso. Esqueço o microfone, deixa eu voltar para cá. Então, ó, quem tinha um choque clássico, quer dizer, estava hipotenso e mal perfundido. Mortalidade 66% entre hospital. O grupo que estava normal tenso, mas mal perfundido, que ele chamou de choque sem hipotensão, ela chamou de choque sem hipotensão, mortalidade entre hospital é 43%. Do grupo que estava hipotenso, mas você vai examinar, ele está quente no exame físico, acordado, urinando, mortalidade 26%. Então, fenotipicamente, é outra coisa que eu vou mostrar para vocês, é outra derivação, outra dimensão fenotípica, eles são diferentes dos pacientes. Tá? Assim como o choque séptico e outras síndromes, já fica daqui um pouco complicado a gente avaliar alguma intervenção que junte todo mundo junto, junte todos esses pacientes e fale, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Tá bom? Bom, ó, isso aqui só para lembrar, isso aqui é o CardShock, um score de risco de morte para doentes com infarto agudo do miocárdio. Então, ó, a priori, doentes que têm doença coronariana aguda já apontam para cima. Então, quando a gente fala de infarto é sim, pode não ser a causa mais frequente dos centros secundários, mas é sim uma causa importante, não só importante, mas de alto risco para levar o paciente à morte. Um doente que é crônico e agudiza, talvez não tenha o período de adaptação, porque um doente que era bom e de repente infarto vai perder uma função agudamente. É isso que eu estou querendo dizer com isso daqui. Mas entram as outras coisas que a gente já viu aqui, a disfunção orgânica renal, disfunção orgânica úteras, tá bom? Essa aqui é a classificação da SCAI, pensando em fenótipos também. Tá? A SCAI é a Sociedade Mundial de Hemodinâmica e Intervenção. Então, assim, ela é classificada em ABCDE. E é o grupo extremo, é o grupo que ainda não parou, mas está perto de parar. O que a gente sabe desses pacientes aqui? A moçada que está nesse grupo são os pacientes que, em geral, já estão conotrópicos e precisam de vasopressor. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí da importância fenotípica disso. A maior parte dos doentes que são randomizados nos estudos para suporte ventricular externo são grupo C. E até agora a gente não tem diferença nenhuma sobrevive entre eles que usaram e não usaram. Nem precoce, nem tardio. Já aqui ninguém arriscou testar, todo mundo foi suporte ventricular e tal. Então, só
para pontuar mais uma dificuldade aí para a gente interpretar o que tem de literatura sobre suporte aos pacientes com choque cardíaco. Ainda de fenótipos, essa aqui é uma casuística bem grande, estadunidense. São 1959 pacientes com choque. A maior parte aqui é doença coronariana. Mas só para lembrar, assim, eles conseguiram separar esses três fenótipos: a apresentação clínica, os doentes não congestos, a apresentação com predomínio de disfunção cardiorrenal e uma cardiometabólica. Essa aqui é a mortalidade dos três bancos de dados, 1, 2, 3, avaliados nesses três fenótipos. Então, o grupo cardiometabólico é o grupo mais grave, é o grupo que mais morre mesmo. Tá? Isso aqui é só para a gente ver a apresentação clínica deles, do grupo das apresentações hemodinâmicas. Vamos ver aqui vou pensar aqui o último, que é o cardiometabólico. O cardiometabólico vai gerar vem com hipertensão pulmonar, vem com taquicardia e ponto. Já na apresentação metabólica, eles vêm com hiperlactatemia, vem com lesão hepática, pode alterar coagulograma e vem com leucocitose. Tá bom? Olha, gente, mostrei aqui 5 slides seguidos para vocês, mostrando 5 dimensões diferentes de ver os fenótipos diferentes do mesmo paciente com choque cardíaco. Eles são pacientes muito diferentes, isso que eu estou querendo dizer. Tá? Vou falar de interação coração-pulmão, que acho que é o grande interesse da conversa hoje. Essa aqui é um editorial no Circulation de um cardiologista estadunidense. Assim, o coração está em boas mãos. Por quê? Só para a gente ter uma ideia. Tá? Quando a gente está na nossa CRF habitual, na nossa capacidade residual funcional, os pulmões servem como uma cama macia para o coração. Perfeito. Isso aqui é um dado importante. Pelo menos experimentalmente e aparentemente nos seres humanos, a fossa cardíaca, os pulmões, eles representam uma restrição diastólica por hiperinsuflados antes da própria elasticidade cardíaca e da própria elasticidade do pericárdio. Desculpa, miocárdio e pericárdio. Tá? Então, assim, os pulmões podem realmente restringir a diástole do coração antes do coração mesmo. Essa é a ideia. E a insuflação ou hiperinsuflação dos pulmões acomete os dois ventrículos. São coisas importantes para a gente ter na cabeça. Esses são os níveis de interação que são descritos. Tá? Então, assim, no nível neurológico, por exemplo, se eu coloco um volume corrente pequeno no paciente, mesmo sem deixá-lo de ter CO2, sem variar o pH, isso já é suficiente para a gente causar uma resposta simpática. Uma hipoextensão dos pulmões. Agora, se eu tenho surto do pulmão, eu tenho uma hiperresposta vagal, mesmo sem variar pH e CO2. Tá bom? Essa é uma coisa interessante. Talvez, uma expressão disso aqui seja salvo, né? Não sei, talvez. No nível moral, aquela coisa, se a gente fica hiperestendendo os pulmões, é a história do biotrauma. O biotrauma entra na resposta na interação moral entre coração e pulmão. Então, se eu desfiar no pulmão, tem uma liberação, resposta inflamatória sistêmica. Isso é o suficiente para causar uma disfunção diastólica e substituição. Mas o que importa para a gente é essa mecânica. Né? Na verdade, quando a gente varia o tamanho e o volume dos pulmões, a gente vai variar o volume e pressão da caixa torácica. Dessa forma, a gente consegue fazer variações do coração, do volume intravascular e variar as pressões do coração, tanto a transmural quanto a transmural intravascular. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Só para a gente pensar. Pensem, definam para vocês mesmos o que é pós-carga. Todo mundo já pensou. Não pensa automaticamente que é uma coisa que vem depois do coração, certo? Então, vamos rever esse problema. Vamos supor que a gente tem um paciente de 42 anos, homem, tabagista de 2 maços de cigarro por dia, hipertenso não controlado, que chegou a ter com 1 hora de dor típica na doença coronariana. 120 de frequência cardíaca, 35 de frequência respiratória, PA de 60 por 40. Crepitando na metade inferior, estágio jugular importante a 45 graus, com ortopenia, frio pegajoso. Esse é o aleatório. Quarta alteração. Então, assim, vamos pensar, do ponto de vista fisiológico, vamos concentrar no que é carga pós-carga aqui para esse paciente, para pensar no que a gente vai fazer com ele do ponto de vista de suporte. Então, também a gente precisa repercutir. Tá? Beleza. Então, qual é o diagnóstico hemodinâmico desse paciente? Taquicárdico, hipotenso, com infarto anterior incidência. Choque cardíaco. Perfeito.
Como que é a pós-carga desse paciente? 3 possíveis respostas. Baixa, normal ou alta. Não respondam, pensem. Então, vamos rever o conceito de pré-carga e pós-carga? Isso que eu trouxe para vocês, esse é um fisiologista estadunidense, é o James Norton. Essa revista, Advances in Physiological Education, é uma revista muito legal de acesso livre. Né? Isso aqui é de 2001. Então, assim, é rumo, aí é uma definição consistente de pré-carga e pós-carga. Por quê? Olha só, isso aqui, por exemplo, é o Guyton, isso aqui é o Bernardo Rossari. Tem algumas definições, pré-carga e pós-carga. Se vocês forem pegar aqui flashes do que está escrito, são coisas muito parecidas, mas diferentes. Peguem uma outra e dêem uma linha. Porque essa tabela é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. São 31 definições muito parecidas, mas diferentes. Mas de pré-carga e pós-carga não é diferente. Mais uma coisa que a gente sempre pensa, acho que é lógico, podemos falar, vamos aumentar a pós-carga do paciente, vamos diminuir a pós-carga do paciente. Todo mundo pensa de uma forma homogênea. Tá, vamos tentar vasulatar. Mas, assim, a definição do que a gente está fazendo pode variar bastante. Tá? Dificilmente isso vai mudar o que a gente vai fazer. Mas, enfim, do ponto de vista teórico, pode mudar bastante. A proposta do James Norton foi seguindo Laplace. Isso aqui é a estátua do Palácio Versailles. Ele foi o ministro das Ciências da França. Né? Então é o seguinte. Olha, gente. Vamos interpretar, se eu falar para vocês assim, pós-carga é tudo que pode atrapalhar a ejeção do ônus sistólico do coração. Okay? Vamos pensar no coração esquerdo, só no coração esquerdo por enquanto. Então a gente não vai falar nada de VD. Então, olha, todo mundo concorda que pressão arterial sistêmica, quanto maior, mais a gente vai atrapalhar a ejeção do ventrículo esquerdo? Maravilhoso. Tem muita coisa aqui que interage entre si. A complacência da aorta. Se a aorta é muito elastante, ou seja, ela é pouco complacente, vocês concordam comigo que isso atrapalha a ejeção do coração? Imagina o seguinte, o coração começou a bater, ele começou a injetar para o volume sistólico para a aorta. Assim que um pouquinho de volume no meio da contração entrou na raiz da aorta, aquilo com a aorta ela é pouco complacente, extremamente elastante, um pouquinho de volume que tem nela, ela pressuriza bastante. Se ela pressurizar bastante, vocês concordam que isso vai atrapalhar o resto da ejeção do mesmo batimento desse coração? Faz sentido o que eu falei? Então, assim, a complacência aorta faz parte aí dos componentes que atrapalham a ejeção do coração, portanto, na pós-carga. Estrutura valvar aórtica. A estenose aórtica é uma pós-carga, um componente fixo. Então, aqui, os médicos que têm estenose aórtica não têm pós-carga fixa. Aqui, um componente fixo eles têm. Tá? Bom, onda de fluxo paradoxal, todo mundo lembra que é isso? O fluxo na aorta é sempre para frente? Não, ele vai e vem, vai e vem. A gente tem um batimento, dependendo da frequência cardíaca que a gente tem, a gente vai ter um fluxo que vai e vem, assim como a onda de pulso. Então, se a gente for considerar, por exemplo, a parede da aorta como uma corda de violão, a gente bate a corda do violão e fica vibrando. Né? Se eu bater no comecinho aqui, vai vibrar para o outro lado, vai voltar, vai ir, vai voltar. Acontece a mesma coisa na parede da aorta. Vocês imaginam o seguinte, então. Uma vez que você ejeta um volume sistólico do seu ventrículo esquerdo, mandou-se para frente, a onda de pulso para frente. Isso aqui vai refletir e vai voltar para o coração. Vamos supor que eu sou o coração. Estou empurrando alguém numa balança. Então, se eu joguei a onda de pulso para frente, ela foi e ela voltou. Na hora que ela vai sair de novo e eu empurrar, eu vou fazer uma força um pouco menor que a primeira vez. Concorda? Agora, se eu empurrar essa pessoa, for lá para frente, agora ela está lá na frente, vai começar a voltar, eu for lá empurrar de novo, vou gastar uma energia lascada para fazer isso. Certo? Onda de refluxo paradoxal, como determinante de pós-carga, é exatamente isso. Se a gente bate com a frequência natural da aorta, do coração, muito próximo da frequência natural da aorta, pode ser que elas batam sincrônicas. Agora sim, se eu tenho uma aorta que vibra, olha, acho que todo mundo presta atenção nas curvas pré-invasivas. As curvas pré-invasivas, elas dão alguns recados fisiológicos bem importantes para a gente. O Paulo tem um paciente com a pré-invasiva lá em cima com um trauma de crânio. E está cheio de entalhes. O que são esses entalhes, né? Da curva de pré-invasiva? De cada entalhe daquele, provavelmente é uma onda de pulso que foi gerada na aorta.
Então, se a gente for derivar aquilo, às vezes vamos ter 3, 4, 5 ondas diferentes. Quer dizer, 5 ondas vibrando na hora, 6 ondas vibrando na hora. Tá? Isso diz pra gente que a hora está dura. Ela está comportando com uma corda de violão esticada. Se eu deixar a corda bamba, você dá um peteleco e ela para de vibrar. Ela faz um barulho meio desafinado para de tocar. Se eu deixo esticada, ela vai ficar vibrando e o som vai ficar ressoando bastante tempo. Tá? Bom, o que você anda de refluxo paradoxal? Volume sistólico. O professor James Hick, no livro de UTI, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, o coração é responsável por gerar sua própria foscada. Então, vocês imaginam o seguinte, um leite que acabou de infartar, por exemplo, como eu mostrei para vocês. O volume sistólico dele é muito baixo. Se o volume sistólico dele é muito baixo, ele jogou um pouco o volume sistólico dentro da aorta. Esse volume é muito pequeno. Ele interagiu muito pouco com a membrana, com a parede da aorta. Pressurizou muito pouco. Vocês concordam que para o próximo batimento, se o coração fosse normal, o pós-carga ia ser baixíssimo, porque a pressão está baixa? Faz sentido o que eu falei? Então, assim, o volume sistólico diz isso para a gente. O coração é responsável por geração de pós-carga. Tá? E depois a resistência periférica. Em geral, quando a gente fala de pós-carga, a primeira coisa que vem na cabeça é a resistência periférica. Depois que a resistência periférica alta, com a pós-carga baixa. Faz sentido o que eu falei? Vamos voltar nesse paciente. 42 anos, infarto anterior extenso, hipotenso, mal perfundido, extremamente vasoconstrito, com a PAM, sei lá, ia dar uns 45 anos, 60, vai dar um pouco mais. 50 é diferente. Como que é a pós-carga desse paciente com 50 é diferente? Pode ter baixa? Mas não é infarto com choque cardiogênico? Evidência alta, resistência alta, pós-carga alta. O problema é que esse coração está danificado a ponto de não conseguir pressurizar mesmo com a pós-carga muito baixa. Fez sentido isso? Bom, tá bom. Vamos lá. O jeito de resumir tudo isso junto é seguir Laplace. A tensão na parede, chamar a tensão na parede do ventrículo de pós-carga. Então, tudo que fizer aumentar a pressão, ou desculpa, a tensão na parede do ventrículo esquerdo, está aumentando a pós-carga. Principalmente na sístole. Né? Desculpa, deixa eu mudar a frase. Tudo que aumenta a tensão na parede do ventrículo esquerdo durante a sístole está aumentando a pós-carga. Faz sentido isso? Então, se eu chamar a tensão na parede de pós-carga, pela lei de Laplace, isso vai depender da pressão que está sendo feita aqui dentro, menos a pressão externa do saco pericárdico, a pressão transmural, concorda? A pressão resistente, resultante, desculpa. Vezes o raio do ventrículo. Tá bom? Vamos lá. Ó, gente, assim, a gente pensa na situação periférica como uma lei de Ohm, tensionando o coração na bateria. O raciocínio é tão simples assim. Isso aqui, quando a gente for conversar de pós-carga, a gente já volta nisso aqui, mas hoje não. Olha só. Esse aqui é um estudo do professor Thomas Douglas Brady. Ele é um canadense. O que ele fez? Ele pegou pacientes que estavam no fila de transplante e fez uma ventriculografia radioisotôpica. Tá? Lembrar que o Gated do Aputer, a ventriculografia radioisotôpica, é o jeito padrão ouro de infiltração de injeção dos pacientes. Só que ele fez o seguinte, ele mediu o volume radiativo das câmaras cardíacas. E olha só, todos eles não, desculpa, aqui em cima estão os deles com cardiopatias isquêmica, esquece deles. Aqui embaixo estão os pacientes com cardiopatia dilatada. Tá? Aqui pode ser isquêmico, mas aqui dilatado. Tá? Então, olha só, quando você coloca 5 centímetros de água de CPAP nesses pacientes, vamos ver aqui, ó, ventrículo esquerdo, volume diastólico final. Eles chegam a perder mais ou menos 75 ml. Quer dizer, 5 centímetros de água de CPAP no paciente. A pressurização dos pulmões pressurizou a pleura. A relação entre pressão pleural e pressão pericárdica não é linear. Aparentemente, ela segue um padrão até exponencial. Tá? E com isso, a gente restringiu o enchimento do ventrículo direito. Ventrículo esquerdo, perdão. Estou falando aqui do ventrículo diastólico, ventrículo esquerdo. Certo? Olha, se eu estou considerando, vamos voltar aqui. Eu estou considerando o raio, se eu pressurizei com 5 centímetros de água, tá? Ó, a pós-carga, quer dizer, a tensão na parede do ventrículo, é igual a pressão vezes o raio, certo? Se eu pressurizei o tórax desse paciente,
essa pressurização com 5 centímetros de água diminuiu o volume de 75 metros do coração. Você concorda que o raio caiu? Se eu considerar o coração como um círculo perfeito, ele não vai. Então, assim, já é uma senhora crítica que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vocês concordam que se isso aqui caiu, caiu a tensão na parede? Se caiu a tensão na parede, caiu a pós-carga? Então, o que eu estou querendo dizer? Ventrículos dilatados, quando a gente pressuriza e não diminui o retorno venoso, a gente está subindo o gás e diminuindo a pós-carga do paciente, concorda? É um jeito da gente enxergar isso do ponto de vista matemático. Tá? Mais ainda, vamos lá para frente. Essa mudança de volume do coração, isso aqui é dos italianos aqui do Andrea Belloni, tá? Quando a gente pressuriza, seja com CPAP de 10, BPAP 5, 10 de suporte, quer dizer, 15 de pressão de pico, tá? Eu consigo diminuir a área... Perdão. Esses andantes são cardiopatia dilatada. Boa parte, quase 70, 80% de são cardiopatia dilatada, tem o sistema mitral por perda de palpitação da válvula mitral, certo? Então, o que eles fizeram? Eles quantificaram a área pela planigrafia da insuficiência mitral e funcionalmente o que acontecia na desaceleração. Quer dizer, funcionalmente se diminuía a insuficiência mitral. O que eles mostraram? A área da insuficiência mitral pela planimetria caiu tanto no CPAP quanto no BPAP, quer dizer, só de você, em questão de 5 minutos, colocar uma máscara para ventilador, tá bom? E a velocidade de desaceleração aumentou, quer dizer, desacelera muito mais o fluxo regurgitante quando você pressuriza. Quer dizer, diminuiu o volume regurgitante. Tá? Bom, interessante. Mas é um fator, vamos dizer assim, positivo da interação coração-pulmão aqui quando a gente pressuriza os pulmões. Tá? Esse é um paciente com apneumocistose. Então, não olhem os pulmões. Queria que vocês olhassem o coração. Tá aqui, ó. Essa aqui na época que a impedância elétrica tinha 8 canais só. Tá bom? Olha só. Olha o que está acontecendo com o coração. Ó, com CPAP de 0, CPAP de 40. O que aconteceu? Ó, gente, CPAP de 40, tem muita pressão. Mas assim, teve efeito de rotação. Mas você concorda que o coração deu uma diminuída de tamanho grotesca aqui? Então, só para falar mais uma vez que pressurização dos pulmões, a gente pode mudar a morfologia do coração, diminuir o raio, e talvez, do ponto de vista matemático, em quem tem um coração esférico, não precisa pós-carga por conta disso. Tá? Bom, para a gente fora, quando a gente pressuriza o pericárdio, a gente diminui a pressão transmural, certo? Deixa eu botar aqui atrás, só para mostrar essa figura de novo. Subir de CPAP para o paciente. Pressurizei a pleura, pressurizei o pericárdio. Pressurizei o pericárdio, pressurizei essa pressão aqui de fora. Essa pressão da lei de Laplace é essa pressão de dentro menos a de fora. Se eu aumentei a pressão de fora, a pressão transmural caiu. Então, se essa pressão caiu junto com esse raio que caiu, a tensão na parede, ou seja, a pós-carga, caiu. Tá bom? Bom, vamos lá. Ó, gente, isso aqui é só uma coisa rápida, vai. Quando a gente pressuriza o tórax, aumenta o gradiente de pressão, diminui o gradiente de pressão entre abdômen e pulmão, por exemplo. Tá? Teoricamente diminui o retorno venoso, certo? Então, se eu pego um paciente com disfunção ventricular, isso aqui é a combinação Frankenstein do curva de retorno venoso do professor Gaita. Então, assim, pressurizei o paciente, empurrei para cá a curva, isso não vai ter impacto nenhum no volume sistólico que está aqui. Já o doente que tem um funcionamento ventricular normal, eu posso fazer um troço desse. Quando eu pressurizo, trazer para o momento que o volume sistólico é menor. Gente, mas isso é o de menos importante, isso é só uma consideração teórica. Porque quando a gente pressuriza o paciente, surge o pulmão, pressuriza a pleura, abaixa o diafragma, a gente aumenta a pressão abdominal, certo? Quando a gente aumenta a pressão abdominal do doente que é euvolêmico, você quer estudo de pós-operatório de cirurgia cardíaca, com elevação de 10 a 20 centímetros d'água na pleura, o que importa é isso aqui. A variação do débito cardíaco com a pressurização de doentes euvolêmicos é nula, muito próxima do zero. Tá? Por quê? Quando a gente está considerando que a gente diminuiu o gradiente de pressão entre abdômen, por exemplo, e tórax, eu não estou considerando que eu baixei o diafragma. Se eu baixei o diafragma, pressurizei a barriga, eu posso manter esse gradiente de pressão normal. Simplesmente não fazer avaliar nada a gradiente de pressão que gera retorno venoso. Tá? Bom, isso acontece no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Mais uma coisa dessas interações, olha. O que eu falei para vocês até agora foi isso aqui. Imagina um ventrículo que tem 100 unidades aqui de pressão dentro dele
vai bater contra uma aorta que está aqui sai da caixa torácica com a pressão de 0. Se eu pressurizar o pericárdio desse paciente com 20 unidades de pressão, vocês concordam que o gradiente que eu vou ter que fazer esse ventrículo trabalhar vai ser isso menos isso? 0. Porque assim, desses 100, 20 já estão sendo feitos para o pericárdio. Faz sentido o que eu falei? Agora pensa ao contrário. A gente pega um paciente que está super desconfortável, tá? Ele é orgulho de pulmão. Por um acaso ele está super congénito, com complacência do pulmonar baixa. Ele está fazendo um esforço respiratório lascado, com a pressão pleural que chega a, sei lá, menos 35 centímetros de ar. Tá? Se ele fez uma pressão pleural negativa, a pressão pericárdica dele vai ser negativa também. Então imagina que o ventrículo está um pouco maior. Eu tenho um saco pericárdico com menos 40 unidades de pressão e no ventrículo eu tenho 100 batendo contra uma aorta com 0 de pressão. Vocês concordam que esse ventrículo vai bater contra esse 100 de pressão aqui na aorta inicial, 0 depois, mas 100 inicial, e ele vai ter que trazer junto esse menos 40, ele está sendo sugado pelo saco pericárdico, quer dizer, ele vai ter que bater contra 140 de pressão transmoral. Então, assim, os doentes que estão desconfortáveis e têm disfunção ventricular, às vezes que a gente está impondo a ele o ciclo vicioso. Ele fica desconfortável e isso aumenta a pós-carga, certo? Bom, isso aqui é cão normal, tá? Sem nenhuma disfunção. Quando a gente vai medir a pressão pleural dele e oclui a cânula de ventilação espontânea, a pressão pleural chega a negativar aqui até perto de menos 50 torre, 50 milímetros de mercúrio, não é centímetro nada, tá? Olha o que acontece com o índice histórico do animal. Ele desmorona. Provavelmente ele está vivendo essa situação aqui. Não sei se é só isso, mas isso é colaborar. Bom, olha, gente, essa aqui é a tese de docência do professor Carlos Carvalho. É uma análise hemodinâmica dos pacientes do que da primeira publicação de 98 de New England, devido ao Marcelo da professora Carla. Esse estudo ele trouxe um negócio super legal. Imagina o seguinte, quando a gente fala de ventilação mecânica e interação coração-pulmão, quando a gente fala de ventilação mecânica, é volume controlado. Tá? Quais são as pressões de via aérea que aparecem na nossa cabeça? Vamos lá. Pico. Certo? O que mais? Pressão de pico, platô, pressão média. É isso? Agora a próxima pergunta é, qual dessas 4 pressões que tem correlação com hemodinâmica? Quer dizer, que pode deprimir a hemodinâmica do paciente? O que vem na cabeça de vocês? Ou deprimir ou potencializar? Não sei. Olha só o que eles fizeram. Eles pegaram, o professor Carlos pegou todo mundo com sono deles, ele fez uma correlação nas primeiras 72 horas da variação do índice cardíaco com todas as pressões da via aérea. Ele tinha tudo isso registrado. Tá? Então, ó, PIP e índice cardíaco não teve correlação. Pressão média e índice cardíaco não teve correlação. Pressão de platô e índice cardíaco, teve correlação. Não boa, mas teve correlação. Tá? E pressão de pico não teve nada. Mas não teve nada. Tá? Então, assim, a pressão de platô, quando a gente fala de relação de compartimentos, compartimento torácico, compartimento abdominal, compartimento cerebral, temos de hemodinâmica, a pressão de platô, que é o grande regente aqui dessa interação. Então, você fala, quando eu vou ventilar um paciente com hipertensão intracraniana, qual é a pressão que sobe a PIC dele? A gente tem os dados de um outro ex-assistente aqui que chama da HC, que chama Fernando Zampieri. Essa pressão de platô é que rege essa correlação entre variação de pressão torácica e PIC. Tá bom? Bom. Então, qual que é o racional da ventilação mecânica dos pacientes com choque cardiogênico? Otimizar a oxigenação de SO2. Perfeito. Se a gente tem pouco tempo, de SO2, a gente pode tentar acertar isso. Bom, proteção de vias aéreas, então a gente está rebaixado, proteção do estado mental, aspirando, isso pode ser que isso ajude a proteger as vias aéreas. Reduzir o consumo de oxigênio, é uma coisa que vem na cabeça de todo mundo, certo? Se isso a gente precisa fazer, não sei, mas talvez sim. E otimizar o débito cardíaco. Quando fala de otimizar o débito cardíaco, gente, até agora que eu mostrei para vocês, é que existe essa interação com a pressão pulmonar é bem rica. A gente pode realmente influenciar bastante a hemodinâmica do paciente com a ventilação mecânica. Tá? Só para a gente ter uma ideia, esse aqui é o estudo do professor Mantos,
A grande referência quando você vai falar, a gente pega o paciente, entuba, seda, paralisa para diminuir o consumo de oxigênio. Sai tudo daqui. São 8 pacientes, olha só. De CPAP para cisto controlada com bloqueio neuromuscular, a redução de VO2, isso aqui é o VO2, tá? Ela pode ser na casa aí dos 30%, 35%. Realmente é bastante. Isso acontece. Mas, olhem paciente por paciente, isso não é homogêneo. Tem gente que melhora pra caramba, tem gente que não. Mais ainda, olha só essa correlação entre o VO2 da musculatura respiratória, quer dizer, o consumo de oxigênio da musculatura respiratória, para o trabalho medido por minuto, não por ciclo respiratório. Não tem correlação. Né? Pelo menos, boa. Então, assim, às vezes a gente olha para o paciente e fala, esse doente já está consumindo um monte de oxigênio, está super desconfortável. Putz, difícil dizer isso, né? Porque assim, ele pode estar ser esse paciente aqui, ó, que tem um trabalho lascado e o consumo é até menor que em boa parte dos outros. Tá bom? Bom, vamos lá. Falando das evidências, né? Só para a gente ter uma ideia. Dos pacientes, isso aqui é o Eurohard, é na verdade, assim, uma corte europeia, só para mostrar para a gente que na Europa, tá, isso não, já tem algum tempo, os doentes com choque cardiogênico, 56% deles, desculpa, 36,7% precisam de ventilação mecânica invasiva. Eu esperava mais, certo? Então, assim, menos de 40% dos doentes são entubados. Maravilha. Isso aqui é na Dinamarca. Vamos olhar dentro da Europa, um país específico. Só para mostrar uma coisa interessante para a gente. Pacientes com choque aqui, imensa maior parte pós-infarto agudo do miocárdio. Vejam, a incidência de ventilação mecânica de 2005 a 2017, ela vem caindo. E, aqui em preto, a ventilação não invasiva. Ela vem subindo. Tá? Mesmo os doentes chocados, eles usam bastante ventilação não invasiva. Tá? Bom, isso aqui são algumas coisas juntas. Tá? Vou mostrar para a gente que os doentes que entram para insuficiência cardíaca, não é choque cardiogênico, essa mortalidade baixa aqui. Os doentes que precisam de ventilação realmente são marcador de gravidade, não tem nenhuma novidade nisso, né? Acho que é natural de pensar dessa forma. Tá? E assim, a ventilação mecânica é um fator preditor independente de mortalidade com odds alto de qualquer jeito, tá? Com qualquer correção. Essa é uma casuística interessante, é uma carta do Jean. Tá? Esse trial é o Triumph Trial. O Triumph Trial testou tilarginina, que é um inibidor de interleucina, nos pacientes com choque cardiogênico. Não teve impacto na sobrevida. A mortalidade total foi em torno de 47% dos pacientes. Estudo no estudo estadunidense. E só que o que eles fizeram? Olha que interessante. Né? Isso aqui é o tempo em horas. Tá? Essa aqui, ó, a mortalidade e o tempo que os doentes demoraram para serem intubados. Então, olha só que interessante. Quanto mais passava o tempo, maior a chance do paciente morrer. Mas a gente pode pensar várias coisas. Isso é só uma análise de associação. Mas você fala assim, poxa, assim são 24 horas, um dia. Dá para pensar em complicação infecciosa? Até dá. Assim, mas não são muitas complicações que a gente consegue fazer. Tem bastante complicação que a gente consegue fazer em 24 horas. Mas assim, não grotescas, pensando de uma forma em massa. Né? Em geral, quem é intubado mais precoce, eu tendo a pensar que são os doentes mais graves, certo? Pô, foi os que morreram menos, né? Não. Só para a gente guardar essa dúvida na cabeça. Né? O tempo que a gente intubou o paciente pode ser que realmente faça diferença e que, quanto mais precoce, pode ser que, quem sabe, seja melhor. Tá? Do ponto de vista experimental, isso aqui são cães. Cães que foram tamponados para tomar um oxigênio de baixo débito, choque cardiogênico, e ficaram respirando espontaneamente, era para ficar espontaneamente até 180 minutos, 3 horas. O grupo que foi tamponado e ficou com o tubo respirando, eles viveram até 120 minutos, morreram todos no tempo. O grupo que foi tamponado e ficou ventilando mecanicamente, eles sobreviveram às 3 horas. Interessante. Olha, gente, eu só estou mostrando que tem aqui para a gente pensar. De cada doente a doente, isso não dá para pensar para paciente, isso aqui é cachorro. Então, bom, essa é uma casuística grega, que ela é bem interessante. Pegaram doentes pós-infarto agudo do miocárdio. Né? Isso não é randomizado. Simplesmente pegaram o banco de dados e analisaram os pacientes que contrapulsaram a aorta
e os que contrapulsaram a aorta e foram entubados precocemente pela ventilação controlada. Então, olha só, a frequência cardíaca é igual nos dois grupos. A pressão sistólica era baixa nos dois grupos. Né? Ninguém foi hiperfundido. Tá? Isso aqui é muito antigo, esse estudo. A pressão de oclusão da artéria pulmonar era altíssima nos dois grupos. Tá? E o índice cardíaco baixo. Hoje, só lembrar que hoje tem gente que fala índice cardíaco, para você chamar de choque cardiogênico, só abaixo de 1,8. Tá? A maior parte das definições nem colocam mais índice cardíaco. Tá? 2 horas depois, olha que interessante, o índice cardíaco subiu pelo menos aqui uns 80% nos dois grupos, um pouco mais em quem ventilou. A pressão de oclusão da artéria pulmonar caiu em 30% dos dois grupos, tá? Mas mais, desculpa, 30% no grupo contrapulsado e o ventilado caiu quase 50%, e a frequência cardíaca desabou nos dois grupos, principalmente nos entubados. Mais uma vez, os dois que são entubados precoce, a gente deu pelo menos para pensar que eram os mais graves. Então, sim, tem vários jeitos de a gente interpretar isso. Qual é a certa? Não sei. Tá? Provavelmente eu tenho certa. E assim, choque revertido foi igual nos dois grupos, desmame de balão foi igual, ou não, né? Foi um pouco maior no grupo ventilado, um pouco não, bem maior no grupo ventilado, tá? Alta hospitalar foi maior no grupo ventilado. Teve uma parada e o tempo médio de ventilação mecânica foi de 60 horas, quase 3 dias. Esse aqui é um estudo do professor Thomas Douglas Braga, de novo. O que ele fez? Ele pegou pacientes que vinham para fazer avaliação de transplante. Só lembrar que a causa mais comum de morte no pós-transplante imediato de coração é disfunção de VD por hipertensão pulmonar fixa. Tá? Então, lembrar que quem passa ali dos seus 4 minutos de forma fixa, mais ou menos 320 dias, isso é para dedicação para o transplante. Agora, se liga no vasodilatador e cai, aí é outra história. Mas, por conta da disfunção de VD. Então, todos os pacientes, antes de serem transplantados de coração, dos crônicos, tem que fazer medida de pressão pulmonar. E se for alta, fazer nitrogliceriana, nitroglicerina, óxido nítrico, para ver se cai a pressão pulmonar. Tá bom? Então, olha, nos pacientes que tinham pressão de oclusão pulmonar alta, ele foi lá e colocou o CPAP 5 centímetros de água para ver o que acontecia no débito cardíaco. Quem tinha pressão de oclusão da artéria pulmonar alta, olha que interessante, eles tiveram uma elevação do débito cardíaco de 17%, de 4,75 para 5,37. Tá? O volume sistólico subiu de 52 para 64 e a frequência cardíaca caiu um pouco. Quer dizer, a ventilação mecânica, um motivo é que eles podem ter ficado incomodados, tendo uma descarga simpática e melhoraram do débito cardíaco. Mas a frequência cardíaca caiu, que foi um pouco contra a descarga adrenérgica com o modulador disso que vocês estão vendo. Então, provavelmente a interação coração-pulmão pode ser ter sido responsável por isso mesmo. Então, assim, num doente com disfunção miocárdica crônica, dilatado, que eu pressurizo o tórax, aparentemente isso pode ser relacionado à melhora da performance cardíaca ou melhora do volume sistólico. Tá bom? Já os doentes com pressão de oclusão baixa caíram o débito cardíaco em 8%. Certo? Faz sentido com tudo isso que eu mostrei para vocês, né? Que a gente pressurizar o tórax, talvez diminuir a pós-carga do coração. Isso aqui é doente intubado. É doente intubado por conta de disfunção miocárdica. O que eles faziam? Pegavam a pipa que o doente estava, colocavam 6 centímetros de água para baixo, se desse para colocar para baixo, e 6 para cima. Tá? O fato é o seguinte, essa tabela que diz para a gente o que importa. Esse grupo aqui de baixo é o grupo que tinha pressão de oclusão da artéria pulmonar mais alta. Quando você pressuriza 6 centímetros de água acima na pipa, olha que na média eles subiram bastante o débito cardíaco. Quem tinha pressão de oclusão baixa, esse grupo aqui de cima, quase não mudou nada. Tá bom? Só para mostrar mais uma vez que a PIP, não é a PIP, são as pressões da caixa torácica. Provavelmente a pressão de platô, mas quando a gente sobe a pressão PIP, a pressão de platô sobe também. Certo? Bom, então assim, a interação entre coração e pulmão. Nos doentes, principalmente os congestos, pode ser que a gente pressurizar a caixa torácica melhore a performance do coração. Desculpa repetir a mesma ideia, mas você quer o que está acontecendo. Bom, drive pressure. Quanto mais drive pressure, os doentes morrem mais. Perfeito. Por quê? Tá? Porque quem está lesando o pulmão, porque o pulmão já estava lesado, o drive pressure está baixo porque o pulmão está lesado. Então faz. O fato é que quem tem drive pressure maior, não te considera. Tá? Eles vão morrer mais. Isso aqui foi a distribuição de drive pressure
desculpa, de PIB, isso aqui é a mortalidade quadrada. Tá bom? Bom, isso aqui é uma ideia super interessante. Michael Pinsky já foi um grande nome aí da medicina intensiva, principalmente em interação coração-pulmão, e ele é professor de bioengenharia agora, né, da Pittsburgh. Olha o que ele fez aqui. Pegou os doentes com insuficiência cardíaca, que estavam entubados no UTI de Pittsburgh, fez o seguinte: ele colocou em ventilação de alta frequência com jatos e sincronizou com o QRS. Interessante, né? Então, quando o coração vai bater, ele supla o pulmão rapidinho ali para ajudar o coração a bater, entre aspas. Olha o que acontece com o débito cardíaco. Quando você faz uma ventilação de alta frequência, na mesma frequência do coração, só que assincrônica com o QRS, o débito cardíaco até dá uma subida. Né? Mas quando você sincroniza, ele explode. Eu lembro que os pulmões insuflados lá do John Boyer no começo, eles conseguem comprimir o coração. Então, assim, é uma massagem cardíaca para os pulmões. Isso que eu estou querendo dizer. Aí, quando sincroniza, volta para a ventilação com pressão positiva, desmorona o débito cardíaco. Ó, gente, isso é uma ideia. Ninguém usa isso na prática. Mesmo porque ventilador de alta frequência, a gente tem um que não funciona aqui no laboratório. E por um acaso não dá para sincronizar com o QRS. Tá bom. Outra coisa, vamos usar a VNI, que eu já tinha mostrado para vocês, os dinamarqueses. Para quem usa VNI, morre bem menos do que quem usa ventilação mecânica invasiva. Só que quando a gente ajusta para toda a gravidade, para débito cardíaco, para a idade, para diabetes, hipertensão, quer dizer, tudo que está aqui, a mortalidade é igual dos dois grupos de pacientes. Só para a gente tomar um pouco de cuidado nisso. Assim, gente, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente recebe um paciente de uma dor de pulmão, que está lá com farto anterior extenso, precisa reperfundir, está super desconfortável, vamos pôr o acidente de AVNI para levar para a hemodinâmica. Acho que é melhor deixar uma coisa bem controlada para conseguir fazer a outra que é potencialmente ruim. Então, entubar esse paciente para levar para o laboratório de hemodinâmica talvez seja mais prudente. Bom, então, eu trouxe essa um editorial. Não é editorial, na verdade é uma carta. Esse Carl Brinkley é um suíço. É um dos vários nomes aí de suporte ventricular na fase aguda do infarto. Os caras comentam bastante sobre isso. Isso aqui não é tão velho assim, de 2014, mas ele coloca algumas coisas que eu trouxe aqui só para a gente contemplar que são ideias que circulam na literatura, tá bom? Então, assim, ó, desmamar o paciente rápido da sedação da ventilação mecânica é vital para os pacientes com choque cardiogênico. Isso ele chamou de erro de pensamento. Erro de interpretação da literatura. Olha, gente, até para o contrário, os pacientes com choque cardiogênico devem ser tratados igual a todos os doentes críticos. Tá? Bom, e tem outras coisas aqui que fazem muito sentido também. Tá bom? Mas, assim, existem ideias contrárias do que a gente faz no dia a dia. E não dá para dizer que eles estão errados. Tá? Bom, tá bom. Então, assim, só concluindo. Choque cardiogênico, gente, a mortalidade hoje rola na casa dos 45% ainda. Tá? Após infarto, quer dizer. Que é maior do que os instrumentos que eu disse. Ventilação mecânica faz parte do pacote de suporte. Acho que a gente deve levar em conta o que a gente está vendo do paciente e a programação que vai ser feita com ele nas próximas horas. Tá bom? Então, assim, o dente pegou no super mal, mas não está tão desconfortável, está super mal perfundido, você vai ver que tem uma fração de injeção de, sei lá, 7%, índice cardíaco, índice cardíaco de 0,6%. Você que vai perturbar esse cara para ver o que eu vou fazer, se vai colocar suporte ventricular externo, etc, etc. Faz parte do pacote, resumindo. Tá? Realmente, a ventilação mecânica pode diminuir o consumo de oxigênio. Pressão positiva, gente, a maior parte das vezes que a gente fala de pressão positiva no choque, a gente fala que pensa que isso vai prejudicar a hemodinâmica dos pacientes. No meio com choque cardiogênico dilatado, principalmente se ele tiver congesto ou, pelo menos, euvolemia. Falar euvolemia é fácil, né? Praticar é difícil. O que é isso, euvolemia? Sei lá. Então, o dente congesto tem as pressões bastante aumentadas, pode ser que nesses pacientes a gente até melhore o débito cardíaco dele. Tá bom? Bom, e acho que assim, só para contrariar essa última ideia que eu mostrei para vocês, assim, o que a gente tem de evidência do dente crítico deve ser mantida para os dentes com choque cardiogênico. Tá? Assim, hoje a gente não vai falar então nem de VNI nem de hipertensão pulmonar. Mas acho que ter essa ideia de interação coração-pulmão, que apesar de não ter evidência nenhuma sobre isso, pode ser que em uma outra situação mais urgente, eu acho que é interessante.
Bom, vocês têm alguma colocação? Bom, acho que eu já imagino a resposta pela última frase ali. Mas considerando esses slides aí no final, de que tipo, talvez tenha cautela em desligar a sedação e desmame de ventilação mecânica desse paciente com choque cardiogênico, como que o senhor faria, então? Um desmame de sedação é igual a qualquer outro paciente, tipo assim, vamos despertar, deixa ele acordar e tentar estubar assim que der, o senhor vê de uma forma um pouco diferente esse desmame de ventilação mecânica? Não, eu interpreto com todos os outros, cara, mas tem uma coisa, né? Assim, com todos os outros pacientes, às vezes você vai, na fé que você está fazendo certo, você vai com a cara no muro. Então você tá atento e reconhecer ele, né? Não pode voltar atrás. Talvez, desliguei a sedação, ele piorou, talvez tenha que usar um pouco mais devagar. É isso aí. Uma coisa mais? Então, vamos almoçar. Vamos.